parte do projeto aqui, né, do SEDONTA e da FAPEMAN, tá? Então, esse segundo ciclo vai acontecer todas as sextas-feiras até dezembro, tá? E a gente fecha com o professor João Gustavo, a última palestra, que a gente vai estar testando tanto a parte de arte, memória, quem pesquisa a parte de música, quem pesquisa a parte de artes visuais, ou do cinema, ou da dança, tá? Então, são várias coisas variadas que quem atua nessa área da pesquisa em patrimônio, em memória, história e cultura, tá bom? Então, próxima sexta-feira eu já comentei com vocês que vai ser o professor Paulo Simonetti, que vai trabalhar sobre o imaginário das obras do poeta Elie Bacelar, tá? E aí, na outra sexta, eu dou spoiler de que vai começar, tá bom? Tá? Mas é isso, então, vocês aqui presentes, né, eu queria que vocês também divulgassem o SEDONTA, que é um espaço de pesquisa, é um espaço de estudo, que vocês podem chegar aqui, utilizar os livros, utilizar os computadores, tá? Ele vai funcionar de segunda a sexta-feira, no período da tarde, da todas às 17h30, tá bom? Então vai estar aqui sempre o José, a Luan e a Ana, que são bolsistas aqui do SEDONTA, vai estar também a Laura, a Esther, que são bolsistas dos projetos de pesquisa BIBIC, tá? Então sempre vai ter gente aqui para estar orientando, para estar colaborando com vocês, tá? Então, Karen, obrigada novamente, tá? A Karen que atua em pesquisa, né, Karen, mestrado sobre arte, sobre memória, né, direcionado ao artista, né, então ela falou, Karen, então, de que forma você pode, né, colaborar e também divulgar, né, porque a gente precisa fazer a divulgação das nossas pesquisas, né? Às vezes fica sempre nas plataformas da UFAM, mas a gente tem que estar aqui, né? Tem que estar aqui encontrando com o pesquisador, tem que estar conversando, dialogando, né? Então, é uma outra situação, uma outra experiência, tá? Então, deixa à vontade para se apresentar e para dar prosseguimento ao trabalho. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Luciane pelo convite, também agradecer a todos que estão assistindo. Obrigada pela presença. Para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa Cordeiro, eu sou graduada em curso de artes visuais no UFAM em 2016 e tenho mestrado em Letras e Artes pelo PPGLA, Programa de Pós-Graduação da UERA, mestre em Letras e Artes. Quando a professora Luciane me convidou para essa palestra, eu revisitei a minha pesquisa que foi defendida em 2020. Foi sobre o artista visual Adolfo Mesquita. E aí, fazendo um elo no SEDONTA, essa questão de acervo, eu decidi optei pelo nome Arte e Memória, pesquisa em acervo de artista. Por quê? Porque eu lidei diretamente com um acervo particular desse artista, chamado Adolfo Mesquita. Para quem não o conhece, ele é um artista visual que nasceu em 1953 em Altazes, mas desde a primeira infância se mudou para cá para Manaus. Ele tem formação tanto em jornalismo, aqui pela UFAM, em 79, e também tem formação em gravura pela Escola de Belas Artes, do Rio de Janeiro. É um artista que vem atuando de forma profissional desde a década de 1970, quando ele participou de alguns cursos de desenho e pintura que eram ofertados na Pinacoteca. A produção dele dialoga com diversos aspectos da Amazônia em si. Ele é um artista que vai trabalhar múltiplas linguagens, tanto desenho quanto pintura, trabalha também com algumas coisas de fotografia, instalação, performance, algumas vezes ele já atuou em algumas peças teatrais, mas é importante destacar que, além de ter esse ofício enquanto pessoa que trabalha e produz obras artísticas, ele teve uma longa atuação enquanto docente aqui no curso mesmo de artes visuais, né? Logo que ele adequou, né, como professor efetivo lá em 84, era educação artística. Também tem publicações que se baseiam, sobretudo, no estudo da arquitetura de Manaus, na década no século XIX, estudando ali o período da ocupação da
basear numa década em específico, que é a década de 1980. Sobretudo em 4 séries que foram analisadas e depois foram publicadas aqui nesses livros que vocês veem, depois vou fazer o sorteio. Essas séries são chamadas de fragmentos, bichos, personas e paramentos. E por que essa pesquisa lida com esses processos, né, individuais, com esse acervo que é individual, um acervo que não está ali no museu, é um acervo particular do artista. E eu trabalhei principalmente com documentos processuais, que são os rastros do processo criativo em si. Ou seja, quando um artista ele vai criar uma obra de arte, dificilmente ele vai criar ali, né, de uma hora para outra e aquele produto é finalizado. Quando você vai criar alguma coisa, normalmente você passa por uns processos de criação. Você vai experimentando, seja rascunhando no papel, seja rascunhando no computador, enfim. E esse processo criativo, eles vão deixar rastros que foram um objeto da minha pesquisa, né? Estudar esse processo de criação a partir desses documentos processuais, a partir de uma metodologia que é chamada crítica genética. E esse nome pode soar meio estranho, crítica genética, mas o que seria crítica genética? Seria crítica da gênese, ou seja, crítica desse processo, né, do nascimento de uma obra de arte, digamos assim. E o que tem nesses acervos particulares? Esses acervos, eles são, eu faço questionamento, né? Eles são documentos que dialogam apenas com essa individualidade do artista, ou eles são documentos que resguardam ali uma memória coletiva? Então, para essa questão, eu acredito que esses documentos eles vão dialogar tanto com o particular quanto com a memória coletiva, porque o artista ele não é um ser isolado. A cultura vai interferir na obra dele, assim como a obra dele vai interferir nesses processos culturais. E a partir desses documentos guardados por esses artistas, você consegue ali, não digamos mapear 100%, porque o processo em si ele acontece naquele momento e dificilmente você vai conseguir montar esse quebra-cabeça da forma como foi feito naquele período. Mas enfim, esses acervos eles vão resguardar essa memória coletiva, porque uma obra de arte ela está inserida num contexto cultural, num contexto social, num contexto filosófico, num contexto histórico. Daí a importância desses trabalhos. E é interessante mencionar também que esses artistas que produziram na década de 80, sobretudo aqui o Antônio Mesquita, que é o meu local de fala, né, onde foi o acervo que eu debrucei, é um acervo gigantesco que ele vem produzindo desde a década de 1970. Né? Ele produzia, ele sim, desde a primeira infância e adolescência, mas essa parte desses desenhos, elas são menores em relação ao que ele vem produzindo desde então. E aí se você for na Pinacoteca, por exemplo, aquilo que está exposto, são 2, 3 obras, não chega nem a ser 1% daquilo que ele tem guardado no próprio acervo pessoal, que é a casa dele. Antes ele possuía um ateliê que era desvinculado da casa. Mas enfim. E aí, como foram obras produzidas na década de 80, são obras muito recentes, esses materiais eles não estão de posse de algum museu, nem de algum centro histórico. Enfim, um artista que guarda e cataloga tudo. E como ele possui talvez por possuir, né, essa formação enquanto jornalista, enquanto pessoa que trabalhava ali com comunicação e lidava com documentos históricos para criar a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, como é que está esse acervo? Parte dele já está bem catalogado, ele tem esse cuidado de catalogar e guardar a produção dele, resguardando essa memória. Mas enfim, como eu falei para vocês, o que são esses documentos de processo? O que eu estudei, né? Na minha dissertação, o que eu procurei mapear no acervo dele. Então, para chegar à minha pesquisa, eu debrucei cartas,
são várias páginas, algumas páginas possuem folhas soltas, e ele tem esse cuidado de xerocar, de tirar cópia, né, de algumas obras, de alguns jornais. Então, às vezes, o que é original e o que é cópia acaba se perdendo ali no meio, que é como ele vai preservando, né, talvez pelo medo de perder aquele documento, ele tira uma cópia e resguarda. Mas, além da própria da criação dos esboços, das pinturas, ele mantém essa coleção de livros e também dialoga, de certa forma, com a obra dele, e eu faço algumas dessas relações na minha dissertação, eu vou mostrar para vocês mais para frente como um documento processual é guardado um desses livros aqui. Aqui são 4 cadernos diferentes, eu só tirei essa foto. No momento da minha pesquisa, como essa parte aqui não me interessava, devido ao recorte que eu tinha feito, não cheguei a tirar foto de todos os cadernos, mas eu pensei, vou tirar foto desses 4 cadernos aqui. Talvez no futuro, né, eu fale sobre os cadernos, enfim. Mas aqui é para vocês terem uma ideia de como são esses cadernos, além das páginas, ele guarda esse material em cadernos que são costurados por ele, e são depois, esses cadernos eles possuem uma capa de tecido, então ele tingiu em todo o desenho e fez interferências aqui nesse tecido. E essa preocupação em manter cadernos, e ele bate muito na tecla da criação de um repertório visual, né, o caderno e o desenho podem ser revisitados e retrabalhados, e a partir de um detalhe ali ele cria outras obras. Ele possui muitos e muitos cadernos, e isso começou muito cedo. Esse é o primeiro caderno dele, que ele mostra com orgulho em alguns momentos, algumas falas, aqui é apenas uma foto desse caderno. Esse caderno foi o primeiro caderno de infância que ele ganhou de um vizinho, e a mãe dele o guardou e entregou para ele quando ele tinha apenas 30 anos de idade. Então esse caderno já é bem antigo, só para vocês terem uma noção básica. Mas é o que eu queria mostrar para vocês, e eu achei interessante mostrar enquanto eu fazia essa fala aqui, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Talvez apenas falando e não mostrando, fique difícil imaginar qual é o quantitativo disso. Eu tirei uns prints de algumas das páginas que eu criei enquanto eu ia lá pesquisar. Essa daqui é apenas uma parte de uma página de jornal. Ele mantém, além da criação, ele mantém alguns jornais. Algumas dessas matérias possuem relação direta com a criação dele e outras nem tanto assim, no sentido de que ele possui criação direta no sentido. Alguns desses jornais preservam algumas matérias que destacavam a produção dele na década de 70. Outros jornais são algumas produções, ele escrevia para alguns jornais do período, como o jornal A Notícia. Alguns jornais também preservam alguns desenhos dele que foram publicados, né? Enfim. Mas há outras matérias que ele julgava interessantes e guardava. E esses jornais são guardados em pastas grandes, eu acho que mais ou menos desse tamanho. Na verdade, nem são pastas, são colados um no outro e formam uma espécie de caderno. Aqui é outra parte do acervo dele, mas já levando para um acervo de criação artística mesmo. Esses trabalhos são desenhos da primeira exposição dele, que se chamou Fruto Urbano, que ocorreu em 1975, ali no hall do Teatro Amazonas. Notem que esses desenhos eles não estão expostos em nenhum lugar. Alguns deles foram vendidos na época, mas grande parte se mantém ali no acervo do artista, e são criações realizadas em papel, né? A gente tem que contar também com toda a efemeridade do papel, o tempo que se revela ali, inserindo manchas e um aspecto mais amarelado, enfim. Aqui é um outro print, que também é dessa série, chamada
toda essa questão aqui em que vocês estão vendo vão dialogar com a implementação da Zona Franca de Manaus. E aí eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, não de forma muito aprofundada. Aqui também a gente tem outro detalhe, outra série que está de posse desse artista. É uma série de gravuras expostas em 1981. Aqui ele já trabalhava com a gravura fruto ali das experimentações na Escola de Belas Artes. Aqui são outros documentos que eu visitei e depois fiz esse mapeamento e a catalogação e a curadoria para ver o que eu iria usar dali ou não, o que ia ter relação com o meu trabalho e o que a priori foi descartado, mas ainda mantenho essas pastas, porque vai que eu preciso revisitar, a gente sempre rever e a cada leitura que você faz, você encontra outros detalhes que possuem relação com outras obras que você não enxergava antes. Porque é um processo sistêmico, tudo está interligado, os pormenores se ligam ali a uns elementos que compõem o todo. Aqui é um outro detalhe interessante, essa pasta, como vocês podem ver aqui em cima, tem várias outras pastas. E essa pasta maior é uma pasta de cartazes de exposições em que ele participou, ou em que ele desenhou, elaborou cartaz, ou para uma peça de teatro, ou para algum evento cultural. E notem que grande parte desses cartazes estão organizados conforme o ano, Aqui a pasta se chama 80 Ilustração, ou seja, essa pasta contém apenas cartazes nos quais ele trabalhou na ilustração. A gente tem cartazes dos anos 70, cartazes dos anos 80, cartazes dos anos 90, cartazes dos anos 2000. É interessante que essa pasta aqui, detalhe replicado, é quando ele faz a cópia desse cartaz que ele digitalizou para poder alterar alguma coisa ou outra ali, fazer uma modificação, fazer, por exemplo, os cartazes que ele possui são cartazes grandes, não são cartazes no tamanho A3, geralmente é A2. Então, para ele conseguir escanear, ele tira várias fotografias para depois uni-las ali no Photoshop. Essa outra pasta aqui é uma pasta de obras que pertencem à série Fragmentos, que foi uma das séries que eu estudei, uma das séries produzidas em 1984. Essa série ela é interessante no meu ponto de vista porque ela vai mostrar uma ruptura do artista. Antes ele trabalhava bastante com a questão figurativa, em que a crítica social ela estava ali de forma mais clara. Aqui a crítica social ela está presente também, mas de uma forma não tão óbvia para um espectador inexperiente. Por que eu digo isso? Porque ele vai trabalhar com abstracionismo, ele vai trabalhar com elementos que vão resgatar as civilizações ancestrais para tentar restabelecer esse equilíbrio do homem amazônico. O que é essa Amazônia que foi perdida ali com a instalação e implementação da Zona Franca de Manaus em 1960 e que ficou mais forte em 1970 com a instalação do Polo Industrial de Manaus. E aí, para quem ainda é novo e ainda não estudou sobre as questões da Zona Franca, o período de instalação desse modelo econômico, a cidade passou por grandes processos de transformação. O que aconteceu? Havia toda uma propaganda de que venham para a Amazônia, a gente vai ter mais empregos. Então, com isso, a cidade ela não se contava com a capacidade de pessoas que chegavam nesse espaço. A cidade ela teve uma superpopulação em um curto período de tempo e isso acarretou em vários problemas urbanísticos que afetaram não só questões da visualidade da urbanização em si, mas questões mais profundas, questões mais sociais. Esse daqui é um fato interessante. Lembra que eu comentei com vocês mais cedo sobre as obras que são modificadas
que é um grande acervo, né? Essa parte aqui é um acervo digital, mas aquilo que eu mostrei para vocês ali, eu acho que chega a ser 1% desse acervo físico. Essa imagem que eu trouxe para vocês é para que vocês consigam visualizar como são armazenados esses jornais. Peço perdão pela qualidade da imagem, né? Uma imagem solta, mas só para vocês verem que é um caderno mesmo que ele ia colando várias matérias. Tanto esse formato, né? Depois ele disse que esse modelo de criação acabava comprometendo o papel e ele ia guardando, depois ele foi guardando naquelas páginas que tem aquele plástico de proteção. Enfim, mas aqui, olhando de forma desatenta, a gente vê só uma matéria meio que aleatória por cima, mas embaixo a gente consegue perceber que havia uma matéria que mencionava os fragmentos dessa série, criada em 1984, exposta em uma exposição individual na Galeria Fernando de Castro. Essa outra imagem aqui ao lado é de um álbum, e esse álbum contém apenas criações que se relacionam à série de obras chamadas Personas. E aqui eu achei muito interessante, eu usei isso na minha dissertação depois, porque ele tenta resgatar esse aspecto da memória do processo de criação que o levou à criação das personas. Ele menciona que ele deixa anotado como se ele quisesse registrar e quisesse que posteriormente, se acontecesse alguma coisa, ou se esse documento fosse parar para outra pessoa, a pessoa soubesse como ele fez para chegar naquela forma. Então, aqui ele vai contando que uma amiga dele pediu um presente, uma boneca Carajá, e ele esqueceu de levar esse presente para o Rio de Janeiro, em uma das viagens que ele fez. E por ele ter esquecido, ele ficou com aquilo na cabeça e ele acha que isso levou ele a ter esse contato com algumas questões, né? Mas não foi só isso, sabe? O processo de criação é muito complexo de falar porque ele é um processo em rede. Então, quando você vai pesquisando, você vê que uma corda puxa outra e puxa outra. É isso que os críticos genéticos chamam de redes processuais. Mas, enfim, a Cristina Freire, ela vai dizer que esses acervos particulares, aspectos da arte e vida vão se mesclar. E o que eu achei interessante, e eu acho importante pensar, que às vezes, olhando aquela grande biblioteca dele, eu pensava, como é que eu vou procurar, né, categorizar ou tentar mapear o que talvez tenha levado ele a essa criação. Mas, como eu falei para vocês, tudo está interligado, e essas catalogações, elas fazem sentido. A priori, não fazem sentido para a gente que olha de fora. Porque, embora ele tente catalogar algumas páginas de forma cronológica, essa cronologia ela se quebra uma hora ou outra. Porque o processo, ele é dinâmico, ele é cíclico. Uma hora ele faz isso, e aí ele abandona, e outra hora ele retorna. Eu acho que isso acontece com várias pessoas que já observaram esse processo de criação. Eu trouxe aqui para vocês como a literatura, né, a leitura e esse aprofundamento interferem no processo criativo. Então, esse foi um rascunho feito nesse livro, As Origens da Forma na Arte, um livro do Herbert Reed. E esse rascunho aqui é um painel enorme. Então, você vê que ele nasce num livro que tem um formato A5, e depois esse painel, acho que ele tem 2 metros de altura, depois eu mostro para vocês aqui 2 metros de comprimento, depois eu mostro para vocês no livro, para vocês verem como as coisas elas estão, né, interrelacionadas e ligadas, e para quem vai trabalhar com o processo de criação é bom que você veja. Para chegar aos resultados que eu obtive, eu visitei a casa dele várias
porque demora, às vezes demora para você estabelecer essas conexões, e aí você precisa revisitar e revisitar quantas vezes forem necessárias. E voltando aqui a essa memória coletiva, né, que é resguardada nos acervos de artista, eu trouxe aqui só para ilustrar como essa questão da urbanização desenfreada, do crescimento populacional desenfreado, afetava aqui a cidade de Manaus. Esse é um jornal de 85 e como você pode encontrar alguns trechos que podem ter relação direta com a obra em alguns pormenores ali do acervo. Esse aqui foi um jornal guardado por ele. Não tem nenhuma, esse caderno não tem nenhuma matéria que noticie alguma obra ou algo do tipo, mas resguarda aqui algum interesse, né? uma questão que ele era mais sensível a isso. Aqui, esse outro jornal já é uma matéria que ele publicou em parceria com outra escritora, e nele, nessa matéria, na verdade, ele vai criticar de forma clara, e aí tem um trecho, se vocês quiserem ler, como a Zona Franca estava interferindo, né, e como houve esse impacto do artista em relação a esse meio que era implantado naquele período. Ele critica, nessa matéria de 85, que os artistas locais eles não utilizam os materiais provenientes da região amazônica, em detrimento de eles trocam esses materiais por materiais industrializados. Eles fazem a pergunta: por que esses materiais industrializados são mais importantes do que o que nós temos aqui? E todas essas indagações vão se refletir ali na criação poética desse artista. E eu trouxe algumas obras aqui para ilustrar para vocês, para a gente ver como isso aconteceu, né? Claro que não foi de um dia para a noite, e isso mudou, então foi um processo de transição. Aqui é uma obra chamada Círculo Espiral, é uma obra que está no acervo dele, ela sofreu as ações do tempo, é uma obra criada em papel machê e foi exposta recentemente numa exposição simultânea em comemoração aos 50 anos de atividade artística. Ela foi exposta ali no Palacete Provincial, só que ela já foi restaurada, então já não é a mesma coisa que vocês estão vendo aqui. E aqui nós conseguimos observar o uso de espinhas de peixe, o papel reciclado e, sobretudo, a utilização de tons terrosos. Todos esses elementos que eu citei para vocês vão ter significados simbólicos, até mesmo a fórmula do círculo com espiral. O círculo é uma forma mais elementar, vai ser uma das formas primordiais utilizadas sobretudo nas gravuras e nas pinturas rupestres de alguns locais. Mas para vocês verem como esse embate, com esse embate na industrialização, como ele buscava esse retorno ao ancestral e essa valorização dos elementos naturais. Mas, enfim, e aqui eu coloquei para vocês alguns desses documentos de processo. Como é que esse processo ele vai ocorrendo, como é que passa do desenho para uma experimentação em pintura até com um objeto, uma pintura objetual, assim que eu classifico, que é o caso desse trabalho, porque esse trabalho ele transita ali entre uma pintura, mas ao mesmo tempo é uma escultura, e é um objeto dimensional e tridimensional, então a gente tem esses jogos. E se atentem bastante a essas formas elementares e a esses grafismos criados aqui, nesse desenho, nesse documento. E a gente vai ver, na minha interpretação, eu fiz uma leitura de como esses elementos aqui, esboçados no papel, vão reaparecer em algumas das performances do artista. Aqui eu trouxe alguns documentos processuais. Eu relacionei aquela obra, ela, na minha leitura, do ponto de vista, ela tem relações tanto
nessa obra aqui a gente consegue observar como ocorre entre alguns elementos mais figurativos até chegar ali os elementos abstratos, utilizando ali algumas formas que vão lembrar as espirais. E que notem como aquelas formas que apareceram ali naquele curso de 81 e 82 vão continuar reaparecendo em diversas outras obras, como nessa obra aqui, por exemplo, nas inscrições, que também é uma pintura objetual, que pertence à série Fragmentos, e que são alguns documentos processuais em que eu estabeleço essa relação. E aqui só é um recorte, porque eu selecionei alguns desses documentos, mas existem vários outros documentos que vão possuir essas mesmas formas elementares. E a gente tem os grafismos que vão se transformar aos poucos em umas formas mais zoomorfas. Aqui acontece a mesma coisa, sempre com esse movimento, né, de espiral. E é algo que posteriormente vai se refletir em outras obras, como nessa série aqui, nessa instalação chamada Amazon, que ele vai trabalhar os bichos. E aí a gente vê como que ocorre também novamente essa transição do papel com um objeto que imita ali uma escultura. E na verdade, enfim, é complexo estabelecer uma categoria fechada, mas prefiro chamar de pinturas objetuais. Aqui, a priori, a gente vê um documento, um objeto, um papel todo manchado, e por que isso teria importância? E aqui na transcrição, eu consegui ver como esse papel ele vai funcionar como uma extensão da memória, e é como se fosse, ele está gravando ali quais os materiais ele utilizou para criar esses bichos, e posteriormente tem um outro papel em que isso aqui foi passado ali, ou seja, esse objeto, esse papel, esse documento é um documento importante para ele. Por que será que era uma forma dele não esquecer quais os materiais ele utilizou, não esquecer quais os procedimentos que ele fez, mas por quê? Fica a questão. Aqui tem a mesma obra que passou por processo de restauração, né? Não sei a data em que ele a restaurou, mas nessas duas imagens a gente consegue observar as diferenças, né? A quantidade de garras na pata, o tipo da pintura que vai mudar. E aqui, mais uma vez, ele vai utilizar uns materiais que vão se relacionar tanto com a industrialização do papel, algo mais industrial, e aqui a fibra de juta, algo mais natural, fazendo essa relação ali com a região amazônica. Aqui são documentos processuais relacionados à construção do bicho preguiça. Eu vou passar um pouco mais rápido para a gente estourar o tempo, mas enfim, aqui outro animal que eu faço análise, né, iconológica, relacionando qual é o significado simbólico dessas obras, assim como o bicho preguiça. Eu investiguei por que esse animal talvez fosse importante aparecer ali na poética dele. O bicho preguiça é um animal mitológico, ele vai aparecer em diversas mitologias indígenas. Uma delas é a ticuna, em que o bicho preguiça ele vai participar ali do mito de criação do dia e da noite. E aí, por exemplo, falando bem rapidamente para vocês, nessa mitologia, de acordo com os ticuna, uma preguiça gigante cobria uma árvore, e por isso era sempre noite, até que eles conseguiram achar um patipuru corajoso para que a derrubasse dali. Quando esse patipuru a derruba dessa árvore, a gente tem então a criação do dia. Aqui o jacaré é uma figura que vai aparecer, o lagarto vai aparecer algumas vezes nesses documentos processuais, e aqui é um recorte, né, desse papel que vai possuir algumas anotações, alguns números, e aí no meio desses números a gente tem um rascunho. E aqui é esse processo de transformação, né, dessa mitologia particular, em que o lagarto vai se transformando aqui numa persona
de entender que há uma conexão entre seres humanos e seres não humanos. São outros desenhos que eu vou analisar, né, como essa característica e essa conexão entre animais humanos e não humanos vai acontecer. Aqui é um desenho, por exemplo, de 1981 e aqui de 1989, para vocês terem uma noção que é algo mais simples, né? Mas para a gente ir finalizando aqui, eu queria destacar que, voltando de novo a essa memória coletiva, essas escolhas temáticas, tanto temáticas quanto escolhas materiais, elas não vão se relacionar apenas com o indivíduo, com o artista Antônio Mesquita, mas sim é um processo que envolve várias questões, como por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui é uma dessas pinturas objetuais realizada em papel que possui um tamanho ali que vai se assemelhar ao tamanho real da figura humana. E como a gente pode relacionar isso aos processos que estavam acontecendo ali no Brasil? Essa obra ela pode ser relacionada à geração 80, ela pode ser relacionada a um movimento que é chamado de transvanguarda, ela pode ser relacionada ao próprio movimento neoexpressionista, que fazia obras em grandes formatos, utilizando papel. Então, são várias características de vários movimentos e várias tendências que ele vai pegar e vai refletir, vai ser refletido ali na criação visual. Mas aqui, essa obra chamada Persona Carajá, ela vai ter relação, tanto a visualidade dela, né, pode ter relação ali com as criaturas do Jaçó, da etnia Carajá, quanto com os dançarinos voodoo. São vários desenhos de processos de criação dessa forma, que vai reaparecer várias vezes. Aqui é uma obra que vai ter relação com a anterior, que vai fazer parte de uma série chamada Personas. E aí, o interessante dessas obras personas é que elas vão se relacionar com as máscaras chicunas, sobretudo as que foram registradas pelo viajante Alexandre Rodrigues Ferreira, que passou por aqui pela região da Amazônia. Ali, eu acho que no final do século XVIII, ele foi o primeiro viajante que percorreu aqui. E aí, como é que essas coisas se relacionam? Ele estudou esses processos dos viajantes que passavam pela Amazônia, ele estudou também esses viajantes que percorreram a região durante o século XIX, para vocês observarem como tudo está interligado, né? Os processos de pesquisa, os processos de criação, enfim. Aqui são outros trabalhos que são relacionados àquelas imagens. Esse daqui, ó, é um desenho processual do processo de uma obra que está lá na Pinacoteca, e aí tem vários desenhos que vão ter essa forma, né, de pássaro. E aqui são alguns dos passos performáticos que eu vou associar a essa cosmogonia e a esse processo, né, de retorno à ancestralidade. Que aí vai aparecer naqueles grafismos que vocês viram. Então, começa ali com os desenhos mais abstratos e aí vão se transformando em criaturas zoomorfas, depois vão se transformando em criaturas bípedes zoomorfas, até que o artista ele vai assumir essa identidade e se transforma numa persona de forma simbólica. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de enfatizar que quando a gente eleva, né, esses anseios artísticos a essa condição de documento, a gente assume que eles são objetos de pesquisa científica. E então a gente eleva e a gente precisa dar importância a esses documentos. Como eu falei para vocês, aquilo que a gente vê numa galeria ou num museu é apenas a ponta de um iceberg, né? Há muito mais por trás disso. E é
artista ele falece, a família não sabe o que vai fazer com esse acervo, porque não tem para onde doar, não tem quem o receba, não tem local de armazenamento. Então, eu acho que são questões pertinentes para a gente começar a pensar o que a gente pode fazer com esses materiais. Mais uma vez, a gente mas é que já aconteceu, já soube de histórias, por exemplo, de professores que tinham grandes bibliotecas, e aí quando esse professor falece, a família não sabe o que vai fazer com aquele tanto de livro e começa a jogar fora. E aí você está destruindo uma parte da memória. Uma memória, como eu falei, ao longo desse diálogo. É uma memória coletiva, uma memória que não fala só daquele artista. Mas esse processo de criação, ele se relaciona com toda uma cadeia social. E eu chego ao fim da minha fala. Deixo aqui para vocês o meu contato, se alguém tiver interesse em conhecer mais sobre a obra do artista e quiser, enfim, trocar algumas ideias. Se vocês também quiserem algumas referências que eu citei, eu estou falando, listei todas aqui, mas se alguém tiver interesse, de repente eu posso indicar alguma coisa. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada. Acho que se quem quiser fazer uma pergunta, curiosidade. Tá. Eu tenho uma, assim, posso começar? Pode, claro. Ai, meu Deus, chega agora. Eu senti uma vampira agora. Justamente, eu acho que foi sobre essa tua última fala, do autoritativo, né? E quando a gente faz uma pesquisa relacionada a um artista, provavelmente acervo, eu quero saber como é que foi da tua experiência, né? Dessa relação pesquisador com o artista e seu acervo, né? Você sabe que existe o olhar do artista, da sua produção, do seu processo, mas também em cima disso tem o olhar do pesquisador, né? Então, como é que foi essa relação? Eu tentava chegar lá como uma surpresa. Eu não falava exatamente a parte que eu queria ver. E ele me deixava bem à vontade. Às vezes ele tentava me direcionar para alguma coisa, mas eu sempre pensava assim que eu tinha que manter um certo distanciamento. Então eu começava a mexer em algumas partes, fotografar, nunca revelando assim, eu estou fazendo isso aqui, eu estou mexendo nessa daqui. Que era para não ter muita interferência, era para preservar um pouco mais desse meu olhar enquanto pesquisadora. E assim, eu visitei muitas vezes a casa dele, muitas vezes mesmo, acho que alguma das vezes ele já estava sem paciência, meu Deus, não vai terminar nunca isso. Acaba logo. Aí eu vi assim, são 10 anos de produção que eu estou pesquisando, são 10 anos, como é que eu vou terminar isso? Não dá, né? Mas é isso, eu tentava manter um certo distanciamento, assim, quando eu finalizava um texto, eu não levava para ele ler, ele pedia, eu enrolava um pouco, falava, mas eu não terminei, ainda não defendi. E aí era isso, para, enfim, né, ter o mínimo de interferência possível. Assim. Eu acho que eu conseguia contornar essa situação. Mas aí, às vezes, eu precisava, né, de um direcionamento. Às vezes eu via uma foto, um vídeo, uma imagem, eu perguntava, posso ver essa imagem aqui, essa obra que você ainda tem? E aí uma curiosidade que eu não comentei para vocês. O acervo dele é muito grande, porque além de ele produzir sempre, dificilmente ele vende alguma obra, dificilmente ele se desfaz de alguma obra. Então pensa de uma produção assim que vem ocorrendo quase diariamente desde a década de 70. Tem propósito para isso, para ele guardar os trabalhos na casa dele com ele. Não sei, eu sei que eu ganhei uma persona. Ele coloca o seguinte, que ele tem uma vibe que um dia ter o Instituto Otônio, Sim, né? sim. Que é como tem o Instituto Nossa Sagrada. E quando você vende os trabalhos e tudo mais, esses trabalhos se perdem, você pulveriza isso. Então o Otônio é um cara que tem uma preocupação muito grande em guardar a sua memória para que não se perca, porque ele morre e vai para onde isso, né? O artista se perde daqui a 100 anos, quem é Otônio, né? Então esses trabalhos que hoje ele vendeu, essas coisas todo dia, vão se perdendo, as pessoas vão dando, né? Lembra, jogavam o trabalho do Afrânio fora.
As pessoas vão orgando, como você falou, a família vai, de quem é esse cara? Eu não sei quem é, um cara da década de 70, joga fora. Então ele tem isso. Então a ideia dele é guardar esse acervo para um dia ter o instituto dele. Sim, sim. É isso mesmo. Vai dar uma. Obrigada. Agora, deixa eu aproveitar que eu estava me interferindo, porque eu me encostei nessa história. Porque o legal aqui é que a gente conhece, sabe porque eu conversei com ele essa história, a gente me disse isso. O Antônio é fantástico por conta disso, né, dele não querer, né, exatamente, é difícil você tirar o trabalho dele, né, o trabalho dele ele cobra muito caro, justamente para não vender essas coisas todas. A ideia dele é essa, né? É um cara que não precisa disso para viver, isso tem outra condição, é outro tipo de artista que precisa da obra, é uma outra coisa, né? Mas um artista que não guarda o trabalho. Um artista que não tem esse processo, como o Antônio tem, do registro material, né? A crítica genética fala sobre isso. Uma coisa é você ter o material físico, mas esse material físico não é só o objeto do estudo, né? Você tem que trabalhar com a questão da cultura e tudo mais. E um artista que não tem isso, que não guarda material nenhum, como o meu, que eu pesquisei no meu mestrado, Ó, é difícil, mas eu aconselho visitar, se ele tiver livros, ver coisas que ele gosta de ouvir, músicas que ele gosta de ouvir, que ele se interessa, né, por cinema, algumas coisas que podem ser relacionadas, né, à obra, em que você pode talvez estabelecer esse link, talvez isso pode ter influenciado isso, e aí vão ocorrendo nesses. Para o próprio artista, a entrevista com ele muitas vezes, entendeu? A obra é a maior fonte, entendeu? Que você está colocando. E aí é legal isso. Estou fazendo a propaganda que semana que vem sou eu, e aí sobre o Eli, Já foi. já estou chamando, Já deu spoiler. já no deu início. spoiler e tal, Sim. essas coisas todinhas. Mas é interessante isso, porque nem sempre você tem o material, o quantitativo, essas coisas. Você fez um recorte maravilhoso, como falar dele, 50 anos, mas o material estava lá, né? A questão é o pesquisador, né? E essa relação com ele e tudo mais. E o Antônio é um cientista. Ele sabe a importância e como trabalhar esse material. Mas nem sempre a gente acha um artista desse jeito.